Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. É hoje, galera, 28 de janeiro de 2026, dia histórico para o Fenômeno Azul. O Leão está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e claro que a gente vai conversar muito sobre o jogo de hoje diante da equipe do Vitória, do Barradão, uma das partidas aí que vai inaugurar o Campeonato Brasileiro e claro que a gente vai também conversar com vocês sobre as últimas informações da equipe remista que está ainda recebendo jogadores e tem outro jogador aí que já está com uma espécie de confirmação anunciada, a gente vai explicar para vocês deste conteúdo. Também vamos trazer uma informação aqui sobre um jogador que está machucado e que não viajou para Salvador, além de falar um pouco mais sobre essa expectativa do Fenômeno Azul para este jogo histórico de hoje diante da equipe do Vitória e, claro, trazer os jogos dessa primeira rodada da elite do futebol nacional. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este conteúdo é de 1.200, pessoal, 1.200. Cada like vai valer hoje uma vitória para o Leão Azul na elite do futebol nacional. Verifica também aí o botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre esse dia histórico. 28 de janeiro de 2026, quase 32 anos depois, o Clube do Remo volta à elite do futebol brasileiro no jogo de hoje contra a equipe do Vitória no Barradão. A última vez que o Remo entrou em campo na Série A foi no dia 27 de novembro de 94, uma vitória por 2-0 diante do Náutico, numa espécie de grupo de repescagem, ao qual Remo e Náutico também foram rebaixados, né? Os dois morreram abraçados naquele confronto. E a gente passou por várias dificuldades, vocês já sabem, dificuldades financeiras, dificuldades desportivas, com rebaixamentos, com o Remo indo parar na Série D, com o Remo sem nenhum tipo de força política junto à CBF, sem nenhuma moral. O Remo teve que se reconstruir. Em 2019, teve um processo com o presidente Fábio Bentes de reconstrução, do Remo virar a chave administrativamente, do Remo começar a pagar suas contas, do Remo encerrar a sua dívida trabalhista. É verdade que com o Fábio Bentes o Remo não teve tanto êxito assim no futebol, mas o trabalho que ele realizou administrativamente foi muito importante para o Remo hoje estar vivendo o que está vivendo. A gente, nos últimos anos, teve que tomar aquele remédio amargo, provar do fel aí do futebol, que foi passar por divisões abaixo, que foi passar por frustrações, ficar anos em Série C por conta ainda de uma gestão que não era profissional no futebol e que está engatinhando ainda para ser profissional, mas que nos últimos 2 anos, por conta, claro, do heroísmo, por conta dos milagres que aconteceram em 2024, 2025, além, obviamente, de um bom trabalho realizado nos departamentos de futebol, a gente conseguiu 2 acessos seguidos e hoje está podendo viver esse momento. Foram semanas aí de expectativa, de anúncios de atletas, da chegada do técnico Juan Carlos Osório. Teve, é verdade, nos últimos dias, né, a situação envolvendo o Marcos Braz, mas que passou, a gente precisa focar agora no futuro. O Marcos Braz deixou o seu legado e deixou, como eu disse, as portas abertas no Clube do Remo, mas o Remo precisa seguir e principalmente nesse momento da elite do futebol nacional. Reforços estão chegando. Hoje, o jogo contra o Vitória vai trazer uma realidade para a gente do que é a Série A e nós vamos poder avaliar como é que está sendo o trabalho. Hoje é o primeiro grande teste da temporada. Jogo contra o Águia, contra o Bragantino, para mim foram jogos experimentais aí, como se fosse pré-temporada, porque o que importa para o Remo é o Campeonato Brasileiro da Série A. É a competição mais importante dos últimos anos, inclusive, talvez dos últimos 30 anos para o Clube do Remo. Então, hoje inicia essa jornada, hoje inicia essa avaliação e a gente torce muito para que tudo dê certo e o Leão Azul Paraense saia de Salvador com um bom resultado. O Remo que
vocês sabem, tem alguns desfalques, inclusive foi muito falado sobre o Sávio não ter viajado, né, para Salvador. Já tá rolando algumas mensagens aí no grupo de WhatsApp dizendo que o Sávio tinha faltado o treino ontem. Eu fui me informar sobre isso. O que foi realmente informado para mim é que ele está machucado, por isso não participou da atividade ontem, consequentemente não viajou para Salvador. O Remo deve estar postando em breve aí o boletim médico, né, sobre a situação do Sávio e de quem esteja aí no departamento de saúde, no caso o NASP, né? Inclusive, quando sai a escalação do Remo, geralmente o Remo posta também os jogadores que estão machucados. Então vamos aguardar para saber a oficialização de tudo isso. E o Remo, pessoal, que ainda está aguardando reforços para essa temporada de 2026. Ontem o Remo anunciou o Vitor Bueno, que já está em Belém realizando o treinamento físico, né? Toda aquela preparação importante. E o Remo também deve anunciar nos próximos dias o colombiano John Bangueira, tá? O jogador colombiano de 21 anos que está chegando para reforçar o Leão no sistema defensivo. O Remo ainda aguarda também a oficialização do Franco Catarose, meia, que está vindo lá do futebol uruguaio. E quem meio que se confirmou também aí nas redes sociais, né, conversando com um amigo jornalista, esse print rolou aí nos grupos de WhatsApp, é o Tiquinho Soares, que está vindo lá do futebol do Santos para o clube do Remo. Ontem, inclusive, né, o Alexandre Matos, executivo do Santos, esteve em Belém para tratar da negociação com o Rony, também para tratar da negociação com o Tiquinho Soares e o clube do Remo. Então o Tiquinho Soares está chegando para o clube do Remo, segundo o próprio Tiquinho, na próxima sexta-feira. Deve estar desembarcando aqui na capital paraense para a realização de exames e ser apresentado ao Leão Azul paraense, ele que vem aí de um ano não tão bom no Santos, mas que fez um 23, especialmente 23 e 24 bons pelo Botafogo, onde ele é ídolo, inclusive, né? Então, o Remo segue se reforçando, como eu disse. O Remo que nesse momento tem 10 jogadores estrangeiros. Liberações devem acontecer. E para os jogos que o Remo for realizar na Série A, o Remo só vai poder realizar, no caso, relacionar para os jogos 9 jogadores gringos, 9 estrangeiros para poder tá usando nas partidas, porque é esse o regulamento. Sobre também a situação aqui do mercado da bola, o clube do Remo está aguardando outros jogadores chegarem, como eu disse, os nomes caírem no bid, para que principalmente para o jogo contra o Mirassol ele já esteja à disposição. Vitor Bueno já deve estar à disposição, Rafael Monte, Leonel Pico, Zé Wedson já deve estar à disposição, Brian Cufré, né, já deve estar à disposição para o jogo contra a equipe do Mirassol na segunda rodada. O Remo que está aguardando o departamento jurídico confirmar aí a liberação do público para este jogo. Lembrando, não teremos o Diego Hernandes e o Nico Ferreira porque estão suspensos devido àquela confusão no jogo contra o Avaí, ainda pela Série B. E é isso, meus amigos, muita expectativa, tenho certeza que muitos de vocês não dormiram, outros estão tranquilos, estão apenas aguardando o início do jogo. A partida vai rolar às 19 horas e eu vou trazer agora aqui, pessoal, os jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Às 19 horas, lá na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Palmeiras, transmissão do Sport TV e do Premier. No Beira-Rio, 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense, transmissão no Premier. Também 19 horas, Coritiba e Bragantino, também no Premier. Vitória e Clube do Remo no Premier, às 19 horas. Às 19h30 tem Fluminense e Grêmio também no Premier. Às 8 da noite, Corinthians e Bahia no Premier. 8 da noite também, Chapecoense e Santos no Premier. E às 21h30 tem São Paulo e Flamengo na Globo, GTV e Premier. Fechando a rodada amanhã, Mirassol e Vasco, Sport TV e Premier. Esses são os jogos aí da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Também teremos transmissões aí na rodada da Record e da Cazé TV, mas eu estou aqui pegando o site do GE, então eu não consigo ver os detalhes em relação a essas transmissões. O que interessa é o jogo do Remo, que vai passar no Premier diante da equipe do Vitória. Como eu disse, muita expectativa, muita gente aí querendo ver o Remo na elite e torcer, pessoal, para que a gente faça uma boa temporada, para que o Remo consiga alcançar seus objetivos. E lembrando que hoje, a partir das 5 da tarde, tem a transmissão especial aqui da Super Marajoara. Você assiste o jogo e escuta a nossa transmissão. E após a partida, a coletiva e o pós-jogo de Vitória e Clube do Remo, se Deus quiser, com um bom resultado para o Leão Azul para dar esse pontapé inicial na temporada.
Vou deixar o link mais uma vez no primeiro comentário fixado da nossa Liga do Cartola para vocês participarem e se divertirem com seus amigos remistas na elite do futebol nacional. É isso, galera. Mais uma vez eu peço o like de vocês. Cada like vai valer hoje uma vitória pro Leão. Bora bater essa meta dos 1.200. Hype o conteúdo, verifique a tua inscrição também para você acompanhar o Remo na elite do futebol nacional. E claro, comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto! Valeu!